Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em 1 João, no capítulo 5, nos fala: nisto consiste o amor de Deus, guardar os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos, isto não é peso. Jesus nos ensina: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, porque na verdade aqueles que estão sobre o jugo do opressor estão sobre o peso, mas guardar os seus mandamentos não é peso para aqueles que descobrem o seu fardo suave, o seu jugo leve. Porque nós contemplamos que quando guardamos e aplicamos os seus mandamentos, isso nos traz benefícios, nos traz os frutos do Espírito, nos traz adicionados as virtudes à nossa fé, nos traz paz, nos traz segurança, nos traz sempre não peso, mas nós o guardamos e os praticamos com gosto, com aonde nós estamos sempre enchendo do seu Espírito, e o seu Espírito nos torna cumpridores, nos ensina a como cumpri-los e guardá-los, aonde esta verdade está sempre, jamais sendo peso, mas antes prazeroso. Nós temos prazer, a nossa alma, em estar interligados àquele que nos mantém firmes e constantes. Por isso não nos torna um peso, porque todo aquele que experimenta esta perfeita e agradável vontade de Deus pela obediência em Cristo, em guardar os mandamentos e ser cumpridores por meio do Espírito, isso nos traz paz, nos traz segurança, nos traz benefícios, e nós compreendemos que isto que é a vida, e vida com abundância, e ainda alcançar a ressurreição do último dia, daquele grande dia que se aproxima depressa, onde a palavra diz que toda boca confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. Alguns para desonra, assim como numa casa há vasos de honra e de desonra, uns para desonra e outros para a honra, aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Por isso, sempre o ato de estarmos na obediência e sempre fazendo a sua vontade e não a nossa, isso nos torna prazeroso, assim como a vigilância, a oração, todo aquele que Jesus Cristo se revela, é impossível querer retroceder, porque nós experimentamos como que outrora uma vida que estava nos causando dano, uns dias, se não estivéssemos consertados diante do Senhor, com certeza os dias já haviam sido abreviados. Mas quando nós conhecemos a sua perfeita e agradável vontade e nascemos de novo e perseveramos em novas atitudes, nós experimentando os dias nos sendo acrescentados e estando sempre vivendo pela obediência a seu Espírito, aonde experimenta as boas novas, é agradável a servir e obedecer ao seu Espírito. Assim como se dizia, muito melhor obedecer do que sacrificar. Melhor ainda para aqueles que obedecem e ofertam um sacrifício de obediência, aonde ele inclina os seus ouvidos, ouve as nossas súplicas, as nossas orações, e
dá ordem aos anjos ao nosso respeito, e os anjos é aquele que sempre, quando ele dá ordem, nos traz a segurança, assim como estamos sempre utilizando os dons que são irrevogáveis na presença do autor e consumador da nossa fé, que tem nos mantido sempre firmes e constantes, com discernimento aguçado, a fim de examinar examinar os espíritos, e aquele que na verdade alcança o discernimento são aqueles que consolidam a casa. Casa é construída por aquele que é o construtor, segundo o temor sendo o princípio da sabedoria. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.